Olá, eu sou Kátia Cristina, sou teóloga, sou liturgista, sou professora de liturgia do nosso Seminário Paulo VI, sou da Comissão Diocesana de Liturgia e sou da Comissão de Liturgia do Leste 1, que abarca todo o Rio de Janeiro. Também faço parte da PASCOM. E estou mais uma vez com vocês para fazermos a Léxio Divina ou a leitura orante da Bíblia. Então eu vou pedir que você pegue sua Bíblia, abra no primeiro capítulo de Lucas, versículos de 26 a 38, e você procure ficar no lugar sozinho, no seu quarto, numa área que você tenha, na varanda, onde você puder ficar sozinho, para que você possa ter mais intimidade com a palavra de Deus e que a gente possa aprofundar o que nós vamos refletir e rezar também. Antes de tudo, a gente vai fazer um pouquinho de respiração, que tem o objetivo de nos centrar nesse trabalho que nós estamos fazendo, né? Porque refletir, rezar é um trabalho, né? Então, a gente vai fazer essa respiração 5 vezes, inspirando pelo nariz e soltando bem suavemente pela boca. Vamos lá? E o primeiro passo da nossa leitura orante é uma invocação ao Espírito Santo, para que ele nos conduza durante todo esse caminho, esteja conosco durante esse processo que nós vamos fazer. Vem, ó Santo Espírito, vem, ó Santo Espírito, vem, ó Santo Espírito, vem, ó Santo Espírito. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Veja Isabel, tua parenta, que na sua velhice concebeu, e este já é o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível em suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. A gente faz um pouco de silêncio sempre depois da palavra, né? Porque a gente está diante da palavra de Deus, que
toma vida e toma forma quando é proclamada. E eu gosto sempre de fazer alguns passos, por exemplo, que tipo de texto é esse, né? Então, a gente tem vários estilos literários dentro da Bíblia, eu sempre falo para vocês. E esse aqui é um anúncio, né? Não é o primeiro anúncio, mas é um anúncio. E é o anúncio de uma promessa de Deus que vai se realizar. O anúncio do anjo a Maria vem logo depois do anúncio do anjo a Zacarias, que está imediatamente antes, né? No mesmo capítulo 1 de Lucas, dos versículos de 5 a 25. Nos dois casos, tanto no anúncio a Zacarias quanto no anúncio a Maria, se anuncia o nascimento. Então vale a pena sempre pegar esses dois textos e comparar as semelhanças e as diferenças entre esses textos. Descrevendo a visita do anjo a Maria e a Isabel, Lucas evoca as visitas de Deus a várias mulheres estéreis do Antigo Testamento. Porque naquela época, a mulher que não tinha um filho era considerada uma mulher sem a graça de Deus, né? O papel fundamental dela era a maternidade. Então, uma mulher que não se casava, uma mulher que se casava e não tinha um filho, era uma mulher incompleta, né? Assim compreendia a sociedade da época. Então, entre essas mulheres está Sara, a mãe de Isaac, lá em Gênesis 18, de 9 a 15. Está Ana, a mãe de Samuel, em 1 Samuel 1, 9 a 18. A mãe de Sansão, em Juízes 13, de 2 a 5. A todas, o anjo tinha anunciado o nascimento de um filho com uma missão importante na realização do plano de Deus. Agora o anjo faz o mesmo anúncio a Zacarias. E logo depois, no texto que a gente está vendo, a Maria. Maria não é estéril, né, como Isabel, mas Maria é virgem. E no Antigo Testamento, o anjo de Deus, muitas vezes é o próprio Deus que fala, né? Outras vezes ele envia. Ele envia um anjo para que a vontade dele, a promessa dele chegue até nós. A palavra de Deus chega a Maria não por um texto bíblico, mas através de uma experiência profunda e única que ela faz com ele através da visita do anjo, né? Então essa experiência de Maria é uma experiência única em toda a história da humanidade. Lucas apresenta o cenário, ou seja, ele apresenta os personagens e os lugares, né? Uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, né, da descendência de Davi. Nazaré era uma cidadezinha na Galileia. E a Galileia era a periferia. O centro era a Judéia e era Jerusalém. E o anjo de Deus é enviado a uma moça virgem da periferia. O nome Gabriel, né, que é o nome do anjo, significa Deus é forte. A gente conhece por aí, né? Muita gente gosta de colocar o nome do filho de Gabriel para lembrar o anjo, né? Então a gente conhece certamente muitos com o mesmo nome. E Maria significa amada de Javé, ou Javé é meu Senhor. A história da visita a Maria começa com a expressão no 6º mês. E esse 6º mês significa o 6º mês de gravidez de Isabel, que era parenta de Maria, né, que era uma senhora idosa e que precisava de ajuda, né, que estava grávida. A necessidade concreta de Isabel é o pano de fundo para todo esse episódio do anjo com Maria. O anjo apareceu a Zacarias no templo, né? Mas a Maria, o anjo aparece na casa dela. Ou seja, a palavra de Deus atinge Maria no ambiente da vida de cada dia, né? Um ambiente onde ela passava a maior parte do seu tempo. E o anjo diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E essa palavras semelhantes a essa, foram ditas a Moisés, a Jeremias, a Gedeão,
a Ruth e a muitos outros personagens bíblicos em vários momentos da história do povo de Deus. Essas palavras abrem um horizonte para a missão que essas pessoas, às quais essas palavras foram dirigidas, para a missão que essas pessoas no Antigo Testamento têm para realizar a serviço do povo de Deus. Mas Maria, ela não aceita de uma vez isso, né? Esse anúncio que é feito para ela, né? Então ela não aceita uma aparição, uma intuição assim, que acontece de repente. E ela quer entender o que exatamente significa essa saudação, né? E aí, nesse momento, o anjo recorda as grandes promessas do passado que serão realizadas através do filho que vai nascer de Maria. Primeiro que ele deverá receber o nome de Jesus, né? Ele é o Filho do Altíssimo e nele se realizará o reino de Deus prometido a Davi. Maria tem consciência da missão, mas permanece realista, né? E ela pergunta como que isso vai acontecer se ela não é casada, se ela não conhece homem, né? E ela analisa a promessa do anjo com critérios humanos, né? Com os critérios que ela tem, que nós teríamos também hoje, né? E os critérios que estão disponíveis naquele momento, porque ela não é casada, ela está prometida em casamento, mas ela não teve contato com o homem com o qual ela se casará. Mas o anjo explica para Maria que o Espírito Santo realiza o impossível. Por isso, a criança que vai nascer dela será o Filho de Deus. E esse impossível, ou seja, esse impossível dela conceber uma criança, né, sem estar junto com o homem, esse impossível aconteceu, por exemplo, com Isabel, que era estéril e engravidou, né? Então, uma mulher que era considerada estéril, na sua velhice concebeu e estava grávida, né? Já estava no 6º mês. Então, a resposta do anjo, na verdade, esclarece para Maria e ela se entrega à vontade de Deus e diz, a gente conhece muito bem essa resposta, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E vocês imaginem que Maria, como um ser humano, ela deve ter sentido medo, ela sentiu dúvida, né? Ela queria entender o que era aquela saudação que o anjo tinha feito para ela, né? Mas depois que o anjo dá alguma explicação, ela se coloca totalmente disponível à missão que Deus reservou para ela, né? E depois, quando em missão Jesus vai dizer que não veio para ser servido, mas veio para servir, é porque ele aprendeu isso antes do ventre materno, né? Que nós estamos aqui exatamente com o propósito de servir, né? E não de sermos servidos, independente da posição que nós estejamos. O nosso trabalho é sempre serviço aos outros. Então, a partir dessa experiência concreta da palavra de Deus, Maria viajou 4 dias, foi até a Judéia para ajudar sua prima Isabel. Então, após esse momento forte, essa experiência forte que Maria vive através desse anúncio de que será mãe do Filho de Deus, Maria não fica pensando como é que vai acontecer, o que será e tal. Não. Maria se coloca a caminho, Maria se coloca a serviço, porque ela já entendeu que ela tem uma missão muito grande. Então, a primeira coisa que ela vai fazer é viajar, né? E naquela época as viagens eram complicadas, não são fáceis como hoje, que a gente pode pegar um transporte e chegar em algumas horas a um lugar muito longe, né? Ela não podia viajar sozinha, tinha que ser feita uma caravana, enfim. E ela, assim mesmo, ela vai, né, e passa 4 dias em viagem, até chegar
sua prima Isabel, que é o texto que a gente tem depois, né? Esse texto que a gente tem dessa visita de Maria a Isabel, que a gente viu no domingo passado, né? Meditando isso, né? Entrando num outro momento da Lectio Divina, Maria é um exemplo para cada um de nós e para as nossas comunidades. Por quê? Porque Maria acolhe a palavra de Deus, Maria encarna essa palavra, Maria vive essa palavra plenamente e ela faz nascer e crescer essa palavra e se deixa moldar por ela, mesmo sem entender tudo, porque Maria não entendia tudo, né? Maria não entendia tudo que foi colocado. O anjo falou, mas não disse tudo. O anjo falou alguma coisa do que aconteceria, né? Então Maria, mesmo assim, ela aceita, ela toma para si essa promessa que o anjo fez e ela vive profundamente. Ela se abre para que essa palavra se torne realidade nela. E aí a gente pensa, né? A gente que tem um amor muito grande por Maria, a gente pensa como seria a história da salvação se Maria tivesse dito: eu vou pensar, respondo depois, ou se Maria tivesse tido muito medo e não aceitasse a proposta do anjo. Certamente atrapalharia um pouco os planos de Deus, né? Certamente, se Maria não aceitasse, Deus escolheria uma outra pessoa, né? Mas Maria foi aquela que, mesmo com dúvida, mesmo sem entender direito, mesmo sem saber tudo que aconteceria com ela disse sim. Ela se colocou a serviço de Deus. Ela se colocou plenamente para que a palavra de Deus se fizesse realidade nela, literalmente, né? Ela carregou no seu ventre o Filho de Deus. E por causa disso ela é bem-aventurada entre as mulheres. Em Jesus se realizam várias promessas do Antigo Testamento. Por exemplo, o Senhor está contigo, como também com Moisés, com Jeremias, né? Como eu falei anteriormente, com vários outros personagens bíblicos, foi dito que o Senhor Deus estava com eles, né? Jesus realiza também a profecia de que a Virgem dará luz a um filho, que está lá em Isaías 7,14. Uma outra promessa é que Jesus ocupará o trono do rei Davi, como foi prometido pelo profeta Natã, em 2 Samuel 7,12. O seu reino não terá fim, conforme foi prometido pelo profeta Daniel 7,14. O reino de Deus, ele já está entre nós, né? Ele já está presente entre nós. Nós temos uma parte na construção do reino de Deus, porque se a gente vê que ainda há injustiça, que ainda há pecado, que ainda há gente sofrendo, a gente percebe que a gente ainda tem muito a fazer para que o reino de Deus plenamente se estabeleça entre nós. Então a gente tem uma missão muito grande, né? A gente está aqui exatamente para cumprir essa missão, a exemplo de Maria, que se colocou totalmente a serviço. Uma outra promessa que se realiza em Jesus é que ele é fruto da ação criadora do Espírito Santo, como foi prometido por Isaías em Isaías 11, de 1 a 3. Também outra promessa é que ele será chamado Filho de Deus, como foi prometido a Davi, em 2 Samuel 7,14. E uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, a gente precisa sempre ter presente, né? Que para Deus nada é impossível. Por isso nasceu Isaac. E por isso também nascem João e Jesus. A gente vai ver essa referência lá em Gênesis 18,14. E aí a gente fica pensando nesse papel de Maria, né? Porque era um tempo em que
O papel da mulher era simplesmente, ou né, se a gente pode chamar de simplesmente, um papel tão grande como ser mãe, né, mas era assim, o papel da mulher era ser esposa e ser mãe. A mulher vinha, ela vinha com essa missão de dar à luz e de fazer crescer e multiplicar o mundo, né? E como eu falei, se uma mulher não se casasse, se uma mulher ficasse viúva, se uma mulher não tivesse filhos, ela teria muitas dificuldades, porque ela sempre tinha que ter a figura de um homem que pudesse protegê-la, tomar conta dela, né? Então, a partir desse momento, Deus escolhe exatamente uma mulher, né? E a gente lembra daquele versículo, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Então Deus resgata a dignidade da mulher e Deus coloca naquela posição de mulher e homem, imagem de Deus, como nós já tivemos uma campanha da fraternidade, né, nos anos 90, né? Ambos, tanto o homem quanto a mulher, são imagens de Deus, né? Essa imagem, ela foi manchada pelo pecado, mas ela foi resgatada em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo teve esse papel fundamental de resgatar também a importância da mulher, porque Jesus não veio diretamente do céu, ele se encarnou no seio de Maria e ele viveu todo o processo que cada um de nós viveu, né? Ele foi concebido, diferente de nós, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, e ele cresceu no ventre de Maria e ele nasceu. A gente conhece bem a história do nascimento de Jesus. E ele foi igual a nós em tudo, né? Como a gente vê naquele outro versículo, menos no pecado. Então Jesus também teve que aprender a comer, a andar, né? Ele teve que aprender a ler, porque os homens aprendiam a ler para aprender a lei de Moisés. Então, Jesus viveu tudo que nós, como seres humanos, vivemos. A única coisa que Jesus não viveu foi o pecado, né? Porque Jesus é exatamente aquele que nos salva do pecado. É exatamente aquele que nos retira das garras do mal, né? A partir do momento que nós aceitamos a palavra dele e que nós o seguimos, nós nos fazemos cristãos. Então, esse versículo de que para Deus nada é impossível é alguma coisa que tem que se fazer presente na nossa vida sempre, porque a vida é uma mudança constante. Então, às vezes, hoje, parece que está tudo difícil, tudo complicado, mas a gente tem que lembrar que tudo muda debaixo do céu. Então, às vezes o que parece complicado, difícil, não tem solução aos nossos olhos humanos. Como Maria também disse, né? Mas como vai acontecer se eu não sou casada, se eu não conheço um homem, se eu nunca estive com nenhum homem? Ela estava vendo a partir dos critérios humanos, né? Mas Deus vê a totalidade, né? Deus tem outros critérios. Então Deus faz o impossível se tornar realidade. Quem ia imaginar que Isabel, idosa, seria mãe? Quem ia imaginar que uma virgem ficaria grávida do Espírito Santo e se tornaria mãe também do Filho de Deus? Então, são esses trechos que a gente precisa incorporar na nossa vida para que nos dê força, nos dê coragem, nos dê ânimo diante de cada situação difícil, né? Porque tudo pode mudar, tudo pode ser melhor, tudo pode ser diferente. E nós estamos vivendo ainda nesse tempo de pandemia, né? A gente está ainda, tantas vezes a gente vem aqui falando nisso, né? A gente ainda está no tempo de pandemia, a gente ainda está no tempo de ter cuidado, a pandemia ainda não acabou, a vacina ainda não foi definitivamente implantada. Então a gente tem que cuidar um do outro, a gente
Muitos de nós ainda está fazendo trabalho em casa, ainda está em home office, né? Os alunos ainda estão em casa, sem aulas presenciais. Então a gente ainda está no tempo de cuidar do outro, né? De cuidar das outras pessoas, de ligar, de se fazer presente, às vezes mesmo virtualmente, né? Tem muitas pessoas que, apesar da igreja já ter aberto suas portas, ainda não pode sair de casa para ir à missa e tem que participar da missa através da Pascom, né? Que a gente sempre enfatiza e parabeniza a Pascom pelo trabalho maravilhoso, o que seria da liturgia nessa pandemia sem a Pascom. Então a gente volta agora à nossa realidade com todos esses elementos que a gente viu, né? E o que fica de tudo isso para nós, para nossa realidade, como homens e mulheres, seguidoras de Jesus Cristo, né? A gente foi lá e mergulhou um pouco nessa anunciação do nascimento de Jesus. A gente viu que Maria se colocou numa posição de, claro, se perturbar, se preocupar com que projeto era esse, que proposta, que promessa era essa, mas ela se faz, ela se abre ao que Deus pede a ela através do anjo, né? E ela literalmente faz com que a promessa de Deus se torne carne, habite no meio de nós e que a promessa de Deus seja cumprida. Então a gente, voltando à nossa realidade, alimentado pela palavra de Deus, a gente olha o mundo com os olhos da fé, não só com os nossos olhos humanos, porque seria muita limitação nossa olhar o mundo apenas com os nossos olhos humanos e com o que a gente pode fazer enquanto pessoa. Às vezes a gente pode fazer muito pouco, mas Deus pode agir em nós e fazer com que nós possamos fazer grandes obras através dele. E aí, a gente precisa se abrir cada vez mais à vontade de Deus e lembrar que a vontade de Deus é o amor, é o respeito, é a ética, é a solidariedade, é a vida, mesmo que isso seja contrário ao que o mundo prega, porque na verdade o reino de Deus está no meio de nós, mas ainda há também, como eu falei, pecado, né? Ainda há situações de pecado, de morte, de mentira, ainda há situações muito difíceis e que nós somos chamados, assim como Maria foi, a transformar essa realidade, né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente vai terminando esse momento de oração, de Lexio Divina, de leitura orante da Bíblia, lembrando essa oração que o anjo fez, a primeira parte, né? E a igreja responde a essa saudação do anjo, porque o anjo disse, né, que ela era bendita, né? O anjo veio e disse para ela se alegrar, porque ela tinha encontrado graça diante de Deus, né? E ela é bendita entre as mulheres. E aí a igreja responde, né? Que ela é a mãe de Deus e que nós acreditamos nisso. Então eu convido a cada uma de vocês a nós rezarmos hoje essa oração que faz muito sentido para nós. Sempre fez muito sentido para nós e depois dessa leitura orante da Bíblia, mais ainda, porque nós vemos que Maria é aquela na qual a promessa de Deus se realizou plenamente, porque ela teve coragem de deixar que Deus agisse nela. Então eu convido a todos vocês a nós fazermos essa oração tão bela, né, que nós fazemos todos os dias e que nos mostra, nos revela uma grande verdade da fé, que é a encarnação do Filho de Deus na nossa humana história. Então, eu quero hoje, nesse momento de finalzinho de Lexio Divina, colocar todos os membros da nossa querida Paróquia Santa Luzia, nosso querido Padre Luciano, todas as pessoas que colaboram,
na paróquia de uma forma ou de outra. E também por toda a nossa diocese, né? Para que Maria sempre nos cubra com seu manto de amor, de paz. E por isso eu convido vocês a rezarmos juntos a oração que diz que Maria é Mãe de Deus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.